Pessoal, eu dou start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar, né, como padrão aí, vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui sobre, né, o que a gente deve seguir aqui, né, para uma aula EAD, né, é, mais eficiente, satisfatória, tá? Lembrando que se eu demorar a responder, caso você pergunte aí, às vezes eu não percebo, né? Ou dá um bug aqui na atualização, mas aí você pode abrir o microfone e falar, ó, professor, estou precisando fazer uma pergunta, tá? Então vou compartilhar aqui e aí logo após a gente volta aqui a nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, deixa eu aqui compartilhar a tela com vocês. Na última aula, só relembrando aqui, eu até pedi agora há pouco aqui para o Flaviano liberar aqui, ó. A gente falou do CLP, tá? E eu tenho mais um material aqui para compartilhar com vocês. Depois eu vou colocar ele aqui, tá? Na pasta. Só que a Flaviane ela já liberou, tá? O da Soft Starter, tá? Já deixou o selo aqui pronto. Hoje vamos falar de partida indireta. Lembrando que é, os esquemas lá da atividade 2 já acabaram, tá? E agora a gente está vendo aqui, por exemplo, partidas indiretas eletrônicas aí, tá? Agora, deixa eu abrir aqui, só para a gente se situar aqui. Eu, eu guardei esse esquema aqui, tá? Então entra aí vai estar logo abaixo aqui da aula, da aula passada aqui, do CLP aqui, né? Que é com o Soft Starter. Eu vou pegar aqui já abri o modelo aqui, dá dois cliques, né? Aí digita 4962. Ah, eu devo ter colocado errado aqui. 4962. Ah, agora sim. Vamos abrir aqui o Soft Starter, tá? Que eu já forneci aí para vocês. Esse aqui é um modelo, tá? No card de cima, para Soft Starter. Deixa eu só explicar para você não pegar ele apenas já pronto aí, né? Também deixa eu pegar um modelo que eu compartilhei com vocês. Acho que ele tá, não, ele tá na outra pasta aqui. O Soft Starter, o que geralmente a gente
É o SS, cadê aqui? Ali tá aqui, ó, nos esquemas. Eu compartilhei com vocês esse soft starter aqui, tá? Tem ele também, ele tá lá na pasta. Esse aqui é o que geralmente a gente trabalha aí na unidade do Senai, pelo menos foi esse, né? O último que eu mexi, tá? E aí, lembrando aqui, né, da nossa tabela aqui da concessionária local, né? Até então, nós estudamos partida direta, vimos que a partida direta, ela é recomendável para nosso nível de tensão aqui, né? Nosso padrão, né? 220/380 ou 380/220, né? O que importa é que o menor é a tensão monofásica. Até abaixo de 7,5, nós temos o de 5 CV, o maior aí, tá? Então, até 5 CV, né? Se tiver de 6 aí também, tá? Mas pelo menos na maioria nos catálogos, né, nas indústrias aí, de 5 CV, você consegue dar partida direta. Lembrando que não, é, se possível você dar partida direta, não, não quer dizer que a corrente nominal ser multiplicada por até 8 vezes, né, que é o caso aí de um motor aí com, né, um pico máximo aí de corrente de partida, não quer dizer que isso não aconteça, é porque para essa potência, nós até fizemos cálculos aí em aulas passadas, vimos que a corrente de partida ela não vai aumentar tanto, né, dado a baixa potência desses equipamentos, e daí você utiliza um disjuntor motor ali, né, adequado, que suporte essa corrente de partida e assim você dá partida direta. Beleza. Depois fomos, né, estudamos a técnica estrela-triângulo, que é inicial, tá? Ela diminui no início para 1/3, aproximadamente, né, 33% aí de corrente elétrica. Depois que passa o período transitório, né, da corrente de partida, ela volta a ser chaveada como triângulo, que aí ela vai, em vez de ir para uma corrente de partida, né, ela vai para a corrente nominal, que é o valor que ela deveria, né, aparecer. Lembrando que o motor elétrico ele tem essa característica peculiar aí. Beleza. Depois estudamos a chave compensadora, está lá na tarefa, né? Que nada mais é do que uma ampliação do método estrela-triângulo. Em vez de apenas um estágio, um degrau que eles chamam, né? Na chave compensadora é possível você fazer rampa, tá? E daí, né, com o avanço da eletrônica, a partida automática indireta tornou-se uma realidade, tá? Professor, e essa tal de série paralelo, resistência ou reatância de partida, né? Ela aqui é uma variação, tá? Na hora que você faz essa união aqui de resistores, né? Na verdade é reostato, que é um resistor variável, em série, em paralelo ali, você consegue suportar a corrente de partida. Sempre o objetivo é o mesmo: suportar por algum tempo, que é o período do transitório, a corrente de partida, de modo que a proteção do circuito não interprete como um curto-circuito ou uma sobrecarga. Beleza. E aí, com o avanço da eletrônica, nós vimos até na frenagem lá, por corrente contínua, também lá em eletricidade, né, que existem os circuitos conversores aí de energia, né, de alternada para contínua, tá? E esses circuitos aí, né, o mais básico que a gente conhece é a ponte completa, né, a fonte ou meia onda, né, a retificação, melhor dizendo, né, a fonte seria o conjunto. A retificação de onda
em ponte completa, e aí você utiliza um capacitor para fazer o alisamento daquela onda, né? E aí ele vai tornar ela contínua, tá? E aqui no cadicimo, só para vocês entenderem aqui, ó, quando eu aperto aqui, ó, tá vendo que aparece aqui soft starters e inversores, tá? Esse bloco aqui, ó, é o soft starter em si, tá? Aqui é o bloco de controle, aqui é a partida. Aqui é a soft starter. Inclusive, isso aqui representa uma partida, né, indireta automática, em vez de um retificador, né, em ponte completa aí, né? Você tem uma retificação em ponte completa, você tem até uma alisamento da onda, né? Como se fosse com o diodo e o capacitor. Só que em vez, né, em vez de utilizar diodo, você vai utilizar transistores, tá? Daí eu vou compartilhar aqui com vocês esse livro aqui, ó. Tem uma série de livros. Tem duas notícias boas. Primeiro, porque é uma parceria da Procel aí que fala aí sobre, né, é, é, eficiência energética aí, tá? Se eu não me engano, o Procel junto com o laboratório. Peraí, deixa eu só pegar minha cola aqui com o professor do lado. Procel é Inmetro, né? Já confirmou aqui. Tem a ver com os laboratórios aí de aferição aí do Inmetro, né? Não sei se vocês sabem aí, por exemplo, vamos supor que eu crie um equipamento de segurança aí, por exemplo, uma luva aí para eletricista que trabalha na baixa tensão, tá? Uma luva que ela tem uma pega boa, né? O maior problema das luvas é que a pega, ou seja, você perde o sentido do tato, né? E quanto maior o nível de tensão, mais você vai perder na sensibilidade do tato. E, por exemplo, para quem trabalha com linha viva de distribuição, trabalha com rede 13.8 e 34,5 kV, tem que usar uma luva de borracha. Ela é tão dura que parece que você está estrangulando alguém na hora que você está fazendo ali os movimentos para desacoplar ali, por exemplo, um parafuso cabeça máquina que chamam, né, que é cabeça quadrada, desatarrachar ali, né, um pino para cruzeta e é muito difícil você desatarrachar porque a luva ela é muito grossa. Você literalmente, se você aplicar aquela força no pescoço de uma pessoa ali, você estrangula a pessoa, tá? Então, você tem que aplicar uma força muito grande. Vamos supor que eu crio um produto, né? Aí esse produto ele tem que ser testado em um laboratório aí, né? O Inmetro, né? E o Procel ali, né? O Procel lida com esses testes só na parte de eficiência energética. Então, juntamente com o CNI, né, a Confederação Nacional das Indústrias aí, e o Instituto Evaldo Luz, que é do Sistema S, né, o SESI, que é a parte aí do primeiro grau, segundo grau, o Senai, que são os cursos técnicos, e hoje em dia, além do técnico, tem as graduações, né, e está aumentando cada vez mais. Então, a vantagem é que esse livro é gratuito, tá? Eu posso fornecer ele para vocês, vocês encontram ele na internet, e ele é um produto que foi construído em parceria, né, com o Senai, aí, né, com a Confederação Nacional das Indústrias, aí, né, um órgão maior. Esse daqui que fala sobre acionamento eletrônico, ele tem aqui, ó, no capítulo 3. Ó, deixa eu pôr aqui na página 33 só para vocês entenderem aqui, ó, 33 aqui. Ó, dispositivos semicondutores, né? Que no caso é aí reiterando aqui, ó, você consegue
com essas ferramentas aqui, na hora que você trisca aqui, ó, no motores, né? Inclusive até em 3D, chaves, contatos normal aberto, normal fechado, tá? Na parte aqui de circuitos eletrônicos. Então, isso daqui é basicamente a simulação da Soft Starter. Inclusive, no inversor de frequência, tem essa parte aqui. Porque a Soft Starter, ela só é aplicada quando há necessidade de eu dar partida, tá? Inclusive, vocês estão vendo aqui em direto automática, né? Aí vocês veem aqui, estrela triângulo, série paralela, chave compensadora. É porque no decorrer do tempo aí, o pessoal foi, né, a eletrônica foi avançando, tá? E a Soft Starter aí, ela, na verdade, ela simula uma chave compensadora, tá? Lembra que a chave compensadora, a gente tem que ligar um transformador com os tapes ali, né? Fazer o relé mudar aqueles tapes para você fazer uma rampa, né? Tanto 10%, 20, 30, 40, 50%. E lembrando que a gente fez até um cálculo até extenso, se eu não me engano, foi lá no esquema da chave compensadora, né? Que a primeira porcento, vamos supor que comece lá com 30% ou 33%. É, e aí a próxima porcentagem, estou chutando aqui 40%, ela não vai ser 40% da corrente de partida, ela vai ser 40% dos 30% primeiro, e assim sucessivamente, até chegar ao final do período transitório, e aí ter a corrente nominal ali no circuito, né? Mas isso é feito de forma suave, né? Por isso que chama soft starter, diferente da técnica estrela-triângulo, né? Então, isso daqui, a soft starter, na verdade, ela funciona de forma, né, eletrônica, obviamente, como se fosse a partida compensadora, um autotransformador ali, né? Então, em vez de um transformador para você simular os estágios de níveis de tensão ali, né? Porque se você modifica a tensão ali, consequentemente você vai modificar a corrente, né? A corrente nominal, consequentemente a corrente de partida, né? E daí tem um site que você consegue, chama Fastaldi aqui. Depois eu passo o link para vocês. Eu já peguei um circuito aqui já pronto, ó. Essa daqui é uma fonte retificadora, tá? Igual aqui tá falando no Procel aqui, ó. Com diodo, né? Com semicondutores, né? O diodo, essa daqui é a fase da retificação, tá? Pena, deixa eu ver se ele mostra a retificar. Não, infelizmente a retificação não mostra aqui, não. Se eu pegar aqui, ó, fontes controladas, deixa eu ver, diodos. Vou pegar só o retificador de onda completo, ó. Isso aqui é só a retificação, ó. Então eu pego a tensão alternada, transformo ela em retificada, ou seja, eu pego, né, de um ponto. Por que que é completa? Porque eu preciso de quatro diodos aqui, ó. E o que que vai acontecer? Ele pega a parte positiva da onda que vem por aqui e a positiva da onda que vem por esse outro lado aqui, ó, desse e desse aqui, ó. Aí por isso que ele cria o pessoal lá na eletrônica chama as bacadas, né? É como se fosse aquela estrada que tem já viram aquele quebra-mola, né? Que você passa, o carro fica balançando aqui. São as bacadas aqui. E aí o retificador ele faz isso, tá? Professor, mas por que que, né, eu falando em dar partida de, né, suave aqui, por que que seria interessante eu retificar essa onda, né? E depois
até transformar igual agora, depois da retificação, né? Você tem a transformação aqui, ó, diodos, tá? Aí você vem aqui diodo, retificador de onda completa com filtro. E o filtro é o quê? É um filtro passivo, é o capacitor. O que que o capacitor vai fazer? Ele vai carregar, né, no início de cada onda ali, descarregar. Só que ele faz isso, ele carrega novamente aqui, né? Aí por isso que aquelas bacadinhas, né, deixa eu pegar aqui emprestado aqui o nosso, né? Em vez dele aqui tá retificado, né? Aí depois, quando passa no filtro passivo aqui, ele descarrega e aí, ó, ele vai e recarrega novamente aqui, ó, nessa segunda aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele descarrega um pouco, carrega, carrega um pouco. E aí, se você for pegar essa onda aqui, ó, ela é semelhante a essa daqui, ó. E aí, lá no osciloscópio, dependendo, Ripple, é essa distância de um carregamento com descarregamento. Aí você vai ter uma onda, né, de corrente ou de tensão, né, contínua, tá? Beleza, entendi, professor. Deixa eu apagando aqui. Beleza. Professor, mas qual que é a vantagem? Por exemplo, eu poderia controlar, né, fazer esse controle aí, simplesmente utilizando só o retificador mais o capacitor aqui? Não. Na verdade, eu consigo, só usando o retificador, eu consigo dobrar a frequência de 60 Hz, que é a frequência natural da rede, para 120 Hz. Fazendo isso, eu naturalmente eu vou aumentar a velocidade ali do motor. Então, na verdade, eu não vou nem dar a partida, né, do jeito que ela deve ser, né, fazendo a rampa ali. Eu consigo ampliar a velocidade, dobrar a velocidade ali. E não é isso que eu quero fazer, tá? Daí existe uma forma, tá? Vamos agora. Existe uma forma aqui, né, de fazer essa retificação. Deixa eu ir para o próximo aqui, ó. Retificador controlado de silício, né, o SCR aqui, né? O retificador controlado de silício aqui, né, a série de tiristor, eu consigo fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se tem as ondas aqui. Que ele está mostrando qual que é a dinâmica, como é que ele funciona. Infelizmente ele não mostrou aqui. Voltar para lá. Um transistor aqui, ó, eu posso eliminar essa fase ou do capacitor aqui que faz o alisamento da onda. Inclusive, com o transistor aqui, o SCR, o tiristor aqui, né? Inclusive, com ele, eu consigo controlar o ângulo de disparo. Como assim, professor? Eu consigo controlar, né, não só a retificação, mas eu consigo controlar esse alisamento da onda, transformando, inclusive, em tensão e corrente contínua, tá? Eu consigo apenas com o transistor, né, a série SCR, IGBT também, né? Eu consigo fazer isso apenas com esse dispositivo aqui de três, né? Você tem o ânodo, o cátodo e o gatilho aqui, né? O gate aqui, que aí ele faz o controle.
eu consigo fazer retificação com esse transistor, né? Eu consigo fazer alisamento de onda apenas com transistor e eu consigo fazer o controle de, de potência também com esse transistor, porque ele controla a retificação. Deixa eu ver um exemplo aqui para ficar mais claro aqui, ó. Deixa eu ver se aqui nos circuitos de força, conversor de energia, deixa eu ver se o buckzinho. Esse buck aqui já utiliza um capacitor para melhorar aqui. Não foi uma boa. Deixa eu ver o boost. Não, ainda tem um capacitor. Eu queria um aqui, pena que eu não. Então vamos no transistor aqui. Esse aqui é para controle. Schmid trigger, ele é inversor de frequência. Gerador de rampa, osciladores, é, multiplicador. Ó, retificador. Ah, tá aqui, ó. Transistor, você vem em transistor, tá? Retificador de onda completa. Tá vendo que eu tenho o transistor aqui, né? Recebendo aqui pela base, tá? Essa fonte alternada aqui de 40 Hz poderia ser de 60 aqui, tá? Eu tenho uma carga aqui com alimentação, né? Isso daqui é chama fonte simétrica aqui. E aí, inclusive, ele consegue fazer essa retificação, né? Aqui, esse circuito aqui ficou perfeito aqui. Ele faz o controle do ângulo de disparo. Esse controle, você está vendo que eu estou colocando o mouse aqui, ó. Dependendo da onde que ele controla, por exemplo, ele vai liberar. Você utiliza essas cargas de prova aqui, né? E aí essas cargas de prova são potenciômetros. Aqui está como fixo, tá? Mas são potenciômetros que, inclusive, eles são as partes do controle. Aqui, ó, você está vendo que eu tenho aqui, ó, a parte de controle aqui, porque o soft starter, você tem que entender que ele é só para dar a partida no motor, tá? Então ele vai simular, deixa eu ver aqui parte de circuito integrado aqui. Aqui tem um modelo eu acho que está lá no início. Tem um modelo do CI. Ó, aqui está o modelo do CI, né? Eu sei que tem uma página aqui que mostra o CI completo aqui e os estágios dele. Aqui, ó. Aqui, ó, lá na Soft Starter, né? Você vai receber a potência aqui, né? E aqui tem um circuitozinho, tá vendo que tem um controle de filtragem aqui, né? Mas é possível, tá? Apenas com um transistor, um IGBT, um conversor aí, boost, igual a gente tava vendo lá, né? Ou seja, eu consigo só com transistor, consigo com os vários tipos de conversores dele aqui, né? E aí, dentro do circuito embarcado, essa parte aqui, ó, ela é responsável apenas pela partida suave.
Então, o que que a Soft Starter vai fazer? Ela vai controlar aqui, deixa eu pegar nossa simulação aqui, deixa eu tirar esse. Aqui, por exemplo, ó, se a gente aperta duas vezes aqui, não, aqui é esse nível de simulação aqui, ele é bem básico. Deixa eu pegar o controle, que é essa parte aqui, ó, o controle aqui, porque você, ó, você tem um controle de potência, tá? Aqui ele simula essa caixa aqui, né? Ela simula esse controle de potência, tá? E aí você tem as saídas, né? Dentro lá do circuito embarcado, né? As saídas digitais, entradas, né? Entradas digitais aqui, né? Você tem um controlador aqui que ele faz vamos dizer assim, a orquestração, né? A orquestra, como se fosse né? Esqueci o nome do cara lá, que o regente, né? Ele vai regendo aqui entre o controle de potência porque tem esse processador digital de sinais aqui, ele tem uma lógica aqui, né? E ele carrega, você inclusive pode carregar programas aqui, né? É, que vão ser aplicados, né, nas entradas e vão ser refletidos, né, nas saídas digitais aqui da Soft Starter, tá? E aí esse modelo aqui bem básico, então aqui representa o controle, tá? E aqui representa a parte de potência, que é essa parte daqui, tá? E daí, por exemplo, né, eu tenho, ó, tempo de inicialização, ó, 5 segundos. Então, a rampa aqui, ó, inclusive nesse modelo de simulação fictício, eu tenho o controle até, o transitório até de 20 segundos, tá? Aqui, por exemplo, ó, a porcentagem, tá? Esse modelo aqui era de 30 em 30 até chegar no 100%, por exemplo, tá? Tensão nominal de partida, né? Aí você configura aqui a tensão de linha, tá? Tensão de linha da nossa rede, né? O monofásico 220, ela é 380. Vai depender da ligação que eu faço lá no motor, né? Tem motor de 750, tem motor de 400 volts, né? Se eu coloco ali dupla estrela em paralelo ou dupla estrela triângulo em paralelo também, tá? Tem como eu fazer ali uma ligação ali no motor e aumentar a tensão de linha dele aí. Mas é obviamente numa soft starter aí mais, vamos dizer assim, mais evoluída, né? Eu consigo é, parâmetros. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem a inicialização. Esse tempo de inatividade, na verdade, é a rampa de desligamento, tá? Ele não desliga assim do nada. Ele tem também uma, não é desaceleração, mas é uma diminuição de porcentagem lá da nominal, né? Até ele desligar. Ele não desliga assim no seco do nada aqui, né? Então você tem a rampa de inicialização, que é aquele o período transitório, né? Em que a soft starter, né? Ela vai controlar a potência através aqui do SCR, do circuito controlado aqui, e ele vai fazer gatilhos aqui, né? Ele o que o pessoal chama na eletrônica de potência aí, de controle de disparo, tá? E aí ele vai simular a tensão, né? A senoidal da tensão, a senoidal da corrente, fazendo semelhante ao transformador, né? Aplicando um nível de tensão, uma porcentagem de tensão. Aí ele controla isso através do ângulo de disparo. Eles chamam de ângulo de disparo alfa, né? Aí esse ângulo de disparo, né? Deixa eu desenhar aqui que
talvez fique até mais inteligível aqui. Vou diminuir essas ondas aqui que estava muito forte. Ó, a onda normal, né? Depois que você controla ela aqui, né? Ele faz a retificação nele mesmo aqui, ó, sem a necessidade de diodo, né? Através só do transistor aqui. Aí o ângulo de disparo, por exemplo, ele vai disparar num ângulo aqui, né? Lembra que você tem aqui como se fosse o ciclo trigonométrico aqui, né? E aí o gerador lá da hidrelétrica ou o gerador de uma termoelétrica ali, né? Querendo ou não, ele está girando, né? Então, ela é uma máquina rotativa, né? O gerador de energia. Então, ele vai de 0 até 360 graus aí. Aí esse ângulo alfa aqui de disparo, por exemplo, ó, ele dispara, vamos supor aqui, ó, dispara aqui, e aí de uma certa porcentagem, tá? Eu tô chutando. Aqui tá, eu acho que eu coloquei muito em cima aqui. Acabei foi apagando é tudo. E aqui, ó, aí vamos supor, sei lá, 30%, né? 30% tá mais ou menos aqui. E aí ele termina o disparo dele aqui, ó, em 30%. E aí, igual a gente viu lá é porque se eu, deixa eu ver se eu consigo aqui, consigo chamar aqui e aqui está falando, ó, a porcentagem, tá? Porque influindo na tensão, eu vou influir na corrente nominal, que eu influo na corrente partida, né? Aí de 30, vamos supor, aí começou com 30%, de 30 em 30, então o próximo aqui, o do disparo dele, né? O disparo 2 aqui, vai ser, deixa eu mudar a cor, né? Vai ser em 60. O alfa aqui, né? O ângulo de disparo aqui vai ser para 60%. Aí o próximo aqui em 90, né? Mais 30 aqui, ó, 90. E aí ele pode, né? Isso aqui é bem básico. Ele pode fazer isso de 10 em 10, de 20 em 20 aí, né? Tornando essa partida o mais suave possível, né? Porque na estrela triângulo, ele é um degrau, ele vai de uma vez, tá? Entendi, fechou. Aqui, ó, show. Beleza, professor. Aqui é a parte de potência, né? Aqui já está fixo. Isso aqui é o controle, né? O painel frontal ali, onde eu vou fazendo aqui o controle, né? O controle aqui, ó, o controle de fornecimento de potência. Como é que eu faço esse controle? Através do ângulo de disparo aqui, que aí o SCR, o tira-estouro aqui, ele vai orquestrando isso, né? Agora aqui, ó, eu vou dar um start aqui na simulação, tá? Então tá online. Eu vou fechar aqui. Isso aqui é uma chave, ela tem fusível, né? É uma chave na verdade aparece uma chave faca, mas tem os fusíveis aí, né? Beleza. Já liguei o circuito de potência. E aqui, ó, essa soft starter, inclusive, eu posso ligar aqui, ó, eu posso fazer o... Estão vendo que essa ligação aqui, ela é uma ligação de uma partida direta, tá? Inclusive, eu posso fazer essa lá no painel, né? Aqui, eu posso deixar a soft starter dentro do painel, né? Fechado ali no quadro. Posso deixar ele na porta ali do quadro, né? Fazendo o quadro adequado para você acessar o painel sem abrir a porta, né? Aí não seria mais tampa cega, né? Aí a tampa com um furo central ali, onde você coloca o acesso
para soft starter, tá? É, eu posso deixar soft starter lá dentro e deixar a botoeira, né? A botoeira de ligar e de desligar aqui, né? Com a ligação fazendo o selo, normal, como se fosse a partida direta. Porque quem que vai aguentar a porrada, né? Quem que vai aguentar o tranco é a soft starter. Então a soft starter, ela vai ser, né? Sabor, né? Sabor ali chave compensadora, né? Só que sem aquele tanto de ligação, sem relé de tempo ali para fazer chaveamento ali, né? Apenas com o circuito microeletrônico ali, né? O circuito que tem os transistores de potência, tem o, o processador digital de sinais ali, né? Que aí controla. Lembrando que a Soft Starter ela é um CLP, tá? Só que ela é um CLP dedicado. Ele é um CLP dedicado à partida de motores de alta potência que tem alta corrente de partida, né? Correntes enormes aí. Então ele vai fazer isso. E aí eu posso deixar soft starter lá dentro, o painel com tampa cega fechado e os botões de liga e desliga aqui, né? Reversão, se for o caso aí, né? Dependendo do tipo de ligação. É como se fosse uma partida direta, simples, né? Lá fora, só que ligado através do controle aqui, né? Da soft starter, tá? Aqui eu vou dar a partida, deixa eu fazer aqui dar um zoom. Aqui acho que ficou bom. Vão conseguir ver aqui, ó. Então eu vou ligar o motor, ó. Perceba, ó, 44, 58, 72, 86, 100%. E aqui ele só mostra o incremento, né? O incremento da porcentagem, né? Da tensão, que consequentemente é a porcentagem do quê? Da corrente, que seria a corrente nominal, né? Só que como ele está dando a partida, no início no transitório, vai ser a porcentagem, né, da corrente de partida, né? A corrente que se eleva dependendo lá do motor, né? Do, do fator do fator multiplicador lá, né? A relação corrente nominal barra corrente de partida, né? Por exemplo, 7,8 ou até 8 vezes o nominal aí, tá? E agora, ó, eu vou desligar ele aqui, ó. Perceba que ele tem uma rampa inversa que não desliga do nada aqui, ó, tá vendo? Vou ligar de novo, agora vamos nos ater aqui, ó, as tensões aqui, ó. Ó, 167, depois 220, 270, 340, aí 380, né? Inclusive, né, a gente poderia, se nós tivéssemos mais tempo aqui, né, a gente poderia pegar um aleatório, um motor, né, e com essa porcentagem aqui de tensão, né, inferir a corrente, né, o que seria a corrente de partida através da relação aí, né, e para a gente ver certinho a rampa, né, as porcentagens, né? Aí é aquela história, né? Sempre uma porcentagem depois da primeira aqui, vamos supor aqui deu 40%, né? Sempre vai ser a porcentagem da corrente anterior, não da corrente de partida original. Então, na prática, a tensão aqui ela vai variando aqui fixo, né? Mas a corrente ela começa alta e ela vai só diminuindo, diminuindo até chegar na corrente nominal, que é o objetivo aqui do motor, depois que ele ligou, né? Inclusive, para o desligamento é importante ter essa rampa, né, essa rampa de desligamento aqui para diminuir o incremento. Quando eu falo incremento aí, é o torque do conjugado motor aí, né? Tanto quando ele parte, quanto ele está desligando aqui, né?
você tem que fazer aí o conjugado motor ali de desligamento ali, ele vai causando um peso ali, uma certa carga ali no eixo do motor e ele vai, como se estivesse freando ali, né? Ele vai fazendo aquela parada também suave, tá? Pessoal, então, assim, resumindo mesmo, no final das contas, então, quer dizer, deixa eu apagar tudo aqui, vou voltar aqui pro. Então, professor, resumindo, o senhor está querendo dizer que a partida indireta automática, através da Soft Starter, eu estou utilizando por exemplo, a chave compensadora otimizada, só que em vez de autotransformador, em vez de relé de tempo ali, né, para fazer a orquestração entre um chaveamento e outro, eu vou utilizar a eletrônica, né? A eletrônica de potência para fazer esse controle. Inclusive, o conversor, né? O do Soft Starter é um conversor CC, né? Que aí ele transforma em corrente contínua. Depois ele faz esse controle da rampa, né, em corrente alternada. Então, ele é um conversor CC-CA. Temos os conversores CC-CC para ele justamente controlar, por exemplo, motores de corrente contínua, tá? É, e é igual eu falei, eu poderia simplesmente retificar com o diodo e aumentar a frequência para 120 Hz, ele ia inclusive aumentar de velocidade. Mas o problema é que eu não quero no início controlar a velocidade, aumentar, né? Eu só quero dar partida no motor. Só que se eu não tomar cuidado, não utilizar uma técnica para as proteções, né, entenderem que aquela elevação de corrente ela está dentro do projeto, vamos dizer assim, ela está dentro do comportamento da partida do motor, eu nunca vou conseguir dar partida nesse motor, inclusive eu vou derrubar, né, a energia, eu posso derrubar a energia da indústria, né, ou lá do comércio, é, que eu estou tentando dar partida, e ainda pior, eu posso derrubar a energia de outros clientes industriais que inclusive têm contrato de demanda, né? Então eu posso enrolar não só a empresa que eu estou dando manutenção, que eu estou montando, mas eu posso enrolar também ela perante a concessionária de energia, dando problema, dá uma queda de energia, eles vão ver por que que essa queda aconteceu? Porque deu um pico de corrente lá na indústria, né, na Renans Farmacêutica, né? Aí vamos supor que a Renan Farmacêutica produz vários medicamentos, aí o eletrotécnico que trabalha lá, ele deu a partida errada e o que que aconteceu? O sistema entendeu que era um curto-circuito, mas, né, geralmente é um curto, e daí ele derrubou a energia da Renan Farmacêutica e derrubou a energia da Pableiras Farmacêutica Dense, né? É Dense, né? O professor Renan que deu o nome da minha indústria. E aí derrubou a indústria do Pableiras lá. E o que que aconteceu? O Pableiras tomou prejuízo. Mas a culpa foi de quem? Foi da Equatorial? Não. Foi do eletrotécnico lá do Renan, da farmacêutica do Renan. Ou seja, tudo vai para a conta da farmacêutica do Renan. Inclusive, né, não só pode até, sei lá, queimar um equipamento dele, mas também de um terceiro, que foi o caso, né, dessa fictícia aí, da Farmacêuticas Pableiras Walter White. Ele já mudou aqui o nome fantasia aqui. Então, às vezes, não, eu vou usar, eu só quero dar partida no motor, né? Então, usa Soft Start.
Ó, eu além de dar partida, eu preciso controlar a velocidade, né? As bombas de recalque, sei lá da Ambev, nos tanques de abastecimento ali, né? Porque primeiro você pega os insumos, né? E aí une os insumos ali, aí cria as bebidas, né? Faz ali o armazenamento dos insumos, eles vão para um tanque, né? Aí depois tem o processo ali, né, de junção dos elementos ali daquela bebida. Aí só depois que ela foi beneficiada, vamos dizer assim, aí que ela vai para o invase, né? E daí eu posso ter várias motobombas ali, né? Orquestrando a velocidade de entrada ali. Às vezes, sei lá, um tanque que tem um insumo ali, ele tem que ir numa velocidade X ali, né? Ele não pode ser colocado de uma vez junto com o outro, porque vamos supor que é um refrigerante, aí o ácido carbônico ali ele vai aumentar ali o gás ali no tanque, e aí pode ocorrer um vazamento, pode ocorrer inclusive até uma explosão ali. Então tem que fazer de forma suave a união, né, ali dos insumos. Estou chutando aqui, viu? Ou orquestrar, né, a, uma elevatória, né, uma puxar água de um azimuth ali mais baixo para um tanque mais alto ali, para um elevatório. Aí eu preciso controlar essa velocidade de recalque para ele chegar, né, a água tratada ali, ela chegar numa velocidade ok para conseguir encher os reservatórios ali, né, para depois, por gravidade, ser distribuída para alguns bairros ali da região, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Já tá disponível. Esse do Procel aqui, ó, eu vou disponibilizar para vocês, tá? São, na verdade, ó, são 11 apostilas, tá? De motor. Dê uma olhada nessa de motor elétrico, tá muito interessante. Inclusive, a parte aqui de controle aqui, né? Que foi essa que eu abri aqui de acionamento. Aí tem a parte também de inversor de frequência, tá? Que aí a gente vai comentar na próxima aula. Tranquilo? É isso, pessoal. Felipe, Rony, Euclides, Adenilson, Vinícius, Arthur, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal. Ou, pois não, Adenilson, pode falar aí. Achei que você ia fazer uma pergunta aí. Então vou parar a gravação. Deus.